Vamos lá. Boa noite, a gente se encontra no Daf Hei Amud Bet, certo? A gente está vendo sobre fazer as marcações em volta do túmulo para um Cohen que estiver passando com uma trumá, certo? O trumá é a parte da plantação que é dada para o Cohen, parte da colheita, e essa parte da colheita que o Cohen recebe não pode se impurificar. Se ela se impurificou, ela tem que ser queimada. Então, em Eretz Israel, onde existe a mitzvah de trumá, costumavam marcar os túmulos para nenhum Cohen acabar passando por cima sem querer. Então fala Braita o seguinte, está no Rabanan, na segunda linha. En metzayanim lo al kazait min hamet velo al etzem kaseorá velo al davar sheino metame beoel. Não se faz esse tzion, não se faz essa marcação para um lugar onde se encontra somente um kazait do met, certo? O kazait é uma quantidade mínima de uns 28 gramas mais ou menos. Se tem um pedacinho de um morto muito pequeno, não se marca o lugar em volta. E nem osso, certo? Se tem um osso, alguns ossos também não se marca, já vamos ver quando sim, quando não. E nem sobre nada que não se impurifica quando você passa por cima. A gente falou que o morto impurifica, quando você tem o corpo do morto, a impureza dele sobe até em cima e todo mundo que passar por ele se impurifica. Assim também, quando ele está enterrado dentro da terra, se não tem ali um espacinho, a impureza sobe até o céu. Então, quando são coisas que não impurificam quem passa, não se precisa fazer um tzion, não precisa fazer uma marcação. Então, essas coisas que a Gemara trouxe agora, que a Braita trouxe agora, são coisas que, a priori, se alguém passar por cima, se o Cohen passar em cima dessas coisas impuras, dessas partes do morto, ele não vai estar impuro, só se ele encostar, mas passando por cima não. Então não precisa marcar em volta, porque mesmo que o Cohen passe lá, ele não se impurifica. Mas se você tiver a shidra do corpo, a coluna do esqueleto, certo? A coluna do morto, vela gulgolet, ou se tiver o crânio da pessoa, ve'alrov binyan, ou se você tiver a maioria dos ossos, ou o maior número de ossos, a maioria com relação ao tamanho do corpo da pessoa ou com relação ao número de ossos, aí sim faz um tzion, certo? Isso são tipos de coisas, a coluna, pela importância dela, o crânio, a maioria do corpo, a maioria do esqueleto, dos ossos, sobre isso você sim marca em volta, porque se impurifica caso um Cohen passe por cima dele. Mas agora vai explicar um pouquinho melhor as coisas. Vem metzayanim alavadaot. Agora, se tem um lugar que todo mundo sabe que tem lá um morto, tem lá um túmulo, não precisa marcar. Mas lugares que tem dúvida, ou que podem gerar alguma dúvida, sim delimitam, sim passam uma marcação, tipo cal em volta, alguma marca, para nenhum Cohen acabar passando por lá. Velemasfekot, o que é chamado de sfekot? Schachot, o praot, o beitapras. Certo? São tipos de coberturas em um lugar chamado de beitapras. A Gemara na continuação vai explicar o que é cada um deles. Agora, quando você vai fazer o tzion, quando você vai fazer a marcação, você não marca em cima de onde está a impureza. Porque o Cohen pode acabar pisando na marcação, e aí ele vai ver a marcação e vai ver, acabei pisando, passei em cima do lugar que está impuro. Então, você marca, você delimita a área em volta de onde está a impureza. Assim, se o Cohen acabar pisando ali, ele vai perceber e vai falar, não posso entrar, porque daqui para frente vai estar impuro. Igual aquelas marcações na calçada para os cegos perceberem que acabou a calçada, certo? Não se coloca isso na rua onde já tem perigo, você coloca um pouquinho antes. Porém, por outro lado, vem marchikim tzion makomatumash lo lafsid et eretz Israel. Por outro lado, você não pode distanciar muito do lugar onde está a impureza, onde está o morto, porque senão você diminui as áreas puras de Eretz Israel, certo? Quanto mais longe você for do morto, você está falando que toda essa região é impura, então você está diminuindo a pureza de Eretz Israel, também não se faz isso. Então tem que fazer exatamente próximo do lugar onde está um morto, nos limites, não em cima, nem muito longe. Agora, foi falado lá em cima, acabou. A Braita é até aqui. Agora a Gemara vai discutir e entender a Braita. Foi falado no começo da Braita que kazait de um morto não impurifica, beol significa na tenda, se alguém mahila lá, se alguém passa por cima dele. Lá em cima foi falado que não precisa letzeyen. Se tem um kazait de um morto enterrado em algum lugar, não precisa fazer um tzion, não precisa marcar. Por quê? Porque quem passa por cima não impurifica. Pergunta a Gemara, Veatanya, está escrito na Mishnah, Veatanan, está escrito na Mishnah, Eloshemetamim baoel kazait minamet, está escrito na Mishnah claramente, explicitamente, que kazait de um morto
a quantidade de um kazait do corpo de um morto impurifica quem passa em cima. Então, por que não fazem tzion? A Rav Papa, explica Rav Papa, na Braita, que falou que não precisa marcar, bekazait metzumtzam askinan. Está tratando que você tem exatamente um kazait, não mais do que isso, certo? Eu tenho exatamente o tamanho de um kazait. De sof michsar chaser. E depois de um tempo, o corpo vai apodrecendo e esse kazait vai virar menos que kazait. Quer dizer, ele vai perder o shiur, ele vai perder o volume que precisa para impurificar. Então, já que daqui uma semana, um mês, esse kazait já vai deixar de ser kazait, não se delimita. Por quê? É melhor que se acabe causando que a trumá e korbanot que passem aqui por cima fiquem impuros e tenham que ser queimados, mas é algo temporário, é por pouco tempo, daqui um mês já não vai ter mais impureza, vale ser alav leolam. E não queimem para sempre, porque se você marcar aquela região como tem uma impureza, isso aqui vai ficar para sempre, ninguém vai lá tirar. Então vão achar para sempre que lá tem uma impureza e caso algum Cohen passe por lá sem querer, vão queimar a trumá. Então é melhor que deixe queimar o que passar por lá no próximo mês, certo? É melhor que deixe queimar quem passar por lá, não perceber e acabar passando por cima, mas por um tempo temporário, do que delimitar aquilo e aí vai fazer com que isso impurifique todo mundo que passar lá por lá para sempre. Velemas fekot. Foi falado na Braita o que é chamado de fek? Schachot ou praot. Schachot ou praot são tipos de coberturas. Então, mas o que é schachot ou praot? Schachot lana mesecha laaretz. Schachot é quando você tem uma árvore. Quando você tem uma árvore muito grande com galhos. Se tem um morto de um lado da árvore, a impureza ela chega até os galhos e ela se espalha pela árvore inteira. Então, se o morto está enterrado de um lado da árvore, você faz um círculo, você marca toda aquela região, toda a árvore, todo lugar onde é coberto pelos galhos. Então, porque quem passa do outro lado não vê o túmulo, não sabe o que tem lá. Tem um lugar que as pessoas ficam na dúvida, posso passar, não posso passar? Então, você marca para ninguém passar. E praot é algo parecido, só que não com árvore. Avanim pruota yotzot minagader. São pedras, às vezes você tem aqueles muros de pedras que não são exatamente bonitinhos, não foi construído a pedido. Então, tem uma pedra que vai um pouco para frente, um pouco para trás, as pedras não são exatamente na mesma fileira. Então, às vezes, se tem um morto e tem um pedaço da pedra aqui em cima, pode ser que se essa pedra continua muito para o lado, então, digamos aqui, você tem, por exemplo, aqui está o corpo do morto, e aqui tem um muro que passa do lado, só que uma das pedras desse muro está um pouquinho para frente, e ela cobre o morto. Se essa pedra vai até longe, se ela continua bastante fazendo uma cobertura, então mesmo uma pessoa que esteja longe, certo? Alguém que não está em cima do morto exatamente, mas já que tem uma pedra cobrindo que leva a impureza do morto até onde a pessoa está, isso daqui impurifica. Então o que se faz? Você marca aqui em volta do morto, em volta dessa pedra que está saindo da parede, para as pessoas saberem que nessa área não pode entrar com tumá. Beita pras, o que é beita pras? Que detnanta. Ensina a Mishnah o seguinte, foi falado lá em cima na Braita que quando você tem um beita pras, você delimita ele, você marca ele em volta, para as pessoas saberem que o Cohen não pode entrar lá com tumá. Que detnanta, o que é beita pras? Ensina a Mishnah, achoreshet akeven arei ose beita pras. Alguém que tinha um túmulo na terra, tinha um terreno lá que tinha um túmulo, e o cara não percebeu, sem querer ou de propósito, não estava nem aí, ele arou toda aquela terra, e ele acabou arando também o túmulo, o corpo do morto que estava lá. Então esse corpo acabou se despedaçando em vários pedacinhos, e se espalhou pelo terreno, por todo lugar onde o cara estava arando a terra. Então a Choresh Takever, alguém que ara um túmulo, areu se beitapras, toda essa região onde ele arou é chamado de beitapras, porque em todo lugar talvez tenha um pedacinho do morto que pode ser que se alguém passar por cima vai se impurificar. Vekama você, quanto é considerado beitapras, até onde vai? Melomane meama. É uma fileira inteira de plantação que geralmente era de meama, de em torno de 50 metros. Então, se o cara estava arando nesse terreno aqui, e aqui tinha um morto, ele acabou arando o corpo do morto junto, passou lá no ferro, no negócio que foi mexendo a terra. Então, toda essa área aqui está impura. Até onde ele chega, geralmente, que são 50 metros, são meia amá. Então, toda essa área precisa marcar para o Cohen não entrar naquele lugar. E se algum Cohen entrar lá, a trumá que ele tinha na mão ficou impura. O Beita Pras me metam em BO, ele pergunta, será que Beita Pras, alguém que passa por cima dele,
certo? Alguém que passa no Beit HaPras, será que ele se impurifica? Se realmente ele encostou em um pedacinho do morto que estava no chão, então tudo bem, se impurificou. Mas se ele só passou por cima e não viu nenhum pedaço do morto no chão, pode ser que ele não está impuro. E assim a gente encontra, Rav Yuda Amar Shmuel, Menapeach Adam Beit HaPras veolech. Rav Yuda falou em nome de Shmuel, que se alguém quer atravessar um Beit HaPras, alguém quer atravessar um lugar desses que tem safek, tem dúvida se tem um pedaço do morto ali ou não, o que ele faz? Ele pode ir assoprando o chão e vendo se tem osso, se tem pedaço de algum morto, alguma coisa assim. E se ele não encontrou nada, ele pode seguir em frente. Então, se ele acabou passando por cima de algum morto, ele não se impurifica. Então, aqui também não seria necessário delimitar essa região. É suficiente que as pessoas prestem atenção se ele tem um pedaço de um osso lá, um crânio, alguma coisa do tipo, mas se não tem, pode passar. E um Beit HaPras que muita gente costuma passar por lá, certo? Já está há alguns anos que as pessoas passam por lá, então já pisotearam tudo que sobrou, mesmo que tivesse algum osso lá, ele já virou pó, acabou, já está terror, esse lugar não impurifica mais. Então, para que eu preciso marcar? Se o Cohen ele tem como passar por esse lugar, só prestar atenção. Não preciso fechar ele completamente para nenhum Cohen passar. Amarapapa lokasha, kan besadeshe avad bakever, kan besadeshe nichrash bakever. Amarapapa tem dois tipos de Beit HaPras. A gente vai ver que tem 3 tipos, mas tem pelo menos 2. Tem um campo que araram o corpo de um morto, certo? Tinha alguém enterrado, o cara arou o campo inteiro, toda aquela região é chamada de Beit HaPras. Isso daqui é só verificar o chão. Quando você estiver andando por lá, presta atenção se não tem um osso ou um pedaço do corpo de alguém e pode passar. Isso daqui não precisa marcar em volta porque o Cohen consegue ver. Mas tem outro tipo de sadeh que também é chamado de Beit HaPras, é um sadeh she'avad bakever. É um campo que tem certeza, todo mundo sabe que alguém foi enterrado lá, só não sabem dizer onde e não conseguem encontrar. Então, toda a área desse campo, todo esse terreno, o Cohen não pode passar por lá, porque talvez é justamente onde ele passou que o morto está enterrado. Então, tem 2 tipos de Beit HaPras. O Beit HaPras que araram o corpo, aí realmente são pedacinhos espalhados por aí, é só olhar, o Cohen pode passar por lá olhando, não precisa marcar. Mas se é um terreno que tinha alguém que foi enterrado lá, só não sabem dizer onde, isso daqui você precisa marcar o terreno inteiro para o Cohen não passar naquele lugar, porque o corpo está inteiro em algum lugar. Pergunta Gmará, um terreno que foi arado, que alguém arou o corpo de um morto e se espalhou pelo campo inteiro. Isso é chamado de Beit HaPras? Fala Gmará, sim, realmente, isso também é chamado de Beit HaPras. Ve'atanan, assim está escrito na Mishnah. Shlosha Beit HaPrasem. Tem 3 tipos de Beit HaPras, 3 tipos de terrenos que receberam esse nome. Sadeh She'avad Bakever, um campo que se perdeu lá, um túmulo, não sabe onde está enterrado. Sadeh She'nechrash Bakever, um campo que araram o corpo de alguém lá. O Sde Bochim, e um lugar que é chamado de Sde Bochim, também é chamado de Sde Beit HaPras. Sobre esse lugar também existe um safé que talvez tem lá um pedacinho de um morto, um órgão de um morto, alguma coisa assim. Porque a Gemara logo explica, mas Sde Bochim, o que é Sde Bochim? O que é o campo dos lamentos? Rav Yoshua Barava Mishmei Deu Lamar, Sadesh Maftirim Bametim. É o campo em que se despedem do morto. Se o morto é trazido de uma cidade para outra, do lado da cidade, nos arredores da cidade, tinha um lugar onde recebiam o falecido, e de lá as pessoas, a Hevra Kadisha dessa cidade, levava ele para o cemitério. Esse lugar onde eles mudam de uma Hevra Kadisha para outra Hevra Kadisha era chamada de Sde Bochim, que é o lugar onde se despedem, como se chorassem pelo morto. Vetamamai, porque nesse terreno, a priori, eles só estão transferindo o morto para outra Hevra Kadisha, porque esse lugar tem safek se ele está impuro ou não, porque tem dúvida se tem lá um pedaço do morto ou não, é só onde transferem ele. Amaravim mishum yeush be'alim naguba. Fala Ravim, o que acontecia? Muitas vezes traziam um morto de uma cidade longe, 3, 4 dias de viagem. Com o tempo, o corpo do morto já ia apodrecendo, se estava quente principalmente, e aí quando iam fazer a transferência, podia acabar caindo um pedacinho da carne, um osso, alguma coisa desse tipo, lá no terreno. E a outra Hevra Kadisha não ia cuidar para juntar tudo e levar bonitinho. Eles levavam o que tem, às vezes sobrava um pouquinho do morto naquela região, naquele terreno, por isso esse lugar precisa ser delimitado. Para saberem, quer dizer, por isso esse lugar é chamado de Beit HaPras. Então, se alguém passou por lá, ele tem Safek Tumá.
está na dúvida se ele está impuro ou não, porque pode ser que tinha um pedaço de um morto. Ponto. Agora a Gemara tenta entender melhor. A gente falou que tem dois tipos de Beit HaPras, pelo menos. Um lugar onde se perdeu um túmulo e um terreno onde foi arado o corpo de alguém. O lugar que se perdeu um túmulo, você precisa delimitar, porque você não sabe onde está o túmulo, o Cohen não pode entrar lá. Mas um lugar onde araram o corpo de alguém, não precisa delimitar. Por quê? Porque o Cohen vai olhando, ele pode olhar o chão e pode passar por lá sem problema. Se tiver um osso ou um pedaço do corpo, o Cohen vai prestar atenção e vai pelo lado. Não precisa marcar. Agora, pergunta a Gemara, um terreno que araram o corpo de alguém lá, não precisa marcar? Veatania, aí está escrito na Braita o seguinte, alguém que encontrou um campo com esse tzion, com essa marcação em volta. Venha do amativá. E ele não sabe que tipo de campo é, por que ele está marcado e por que ele não está marcado. Então ele faz a seguinte bdika, ele faz o seguinte teste, verificação. Yesh bailanot, se ele vê árvores nesse campo, com certeza araram o corpo de alguém nesse terreno, porque se tem árvores, se o terreno está delimitado e tem árvores, quer dizer que alguém arou aquela região e plantou lá árvores e descobriram depois ou perceberam que tinha lá um morto, então marcaram em volta. Em Bailanot, mas se não tem nenhuma árvore, é um terreno baldio, vazio, com certeza tem um túmulo lá perdido, por isso marcaram em volta. Ou seja, a gente vê daqui, antes de chegar na resposta, concluindo a pergunta, a gente vê daqui que um campo que foi arado, é chamado Metsuyan, ele é delimitado. Então a gente encontrou um campo delimitado, você não sabe que se é um campo que tem um corpo que foi arado aqui ou perdido, os dois estão marcados. Você vai verificar qual o tipo é, de acordo com as árvores. Mas mesmo um campo que foi arado, o morto lá, ele também tem a marcação. Já vamos chegar na resposta. De qualquer jeito, a Braita completa. Rabi Uda Omer, Rabi Uda fala, olha, não adianta só ver se tem árvores. A priori, se você vê que tem árvores, então você descobre que aquele campo não é um campo que perderam lá um morto, que está enterrado em algum lugar, é um campo que araram o morto. Se araram o morto, você pode entrar lá prestando atenção. Mas se perdeu o morto, você não pode entrar lá bichlal. Certo? Alguém que não pode se purificar, não pode entrar nesse lugar de forma nenhuma. Rabi Uda fala, não adianta verificar se tem árvores ou não. O fato de ter árvores não vai te permitir entrar lá olhando o chão. Até que tenha um zaken, algum ancião, ou um talmid chacham, que sabe o que aconteceu lá. E pode te dizer, olha, esse terreno tinha alguém morto, que araram ele. Mas se a gente não sabe, não pode usar as árvores como motivo para poder entrar nesse campo verificando o chão. Mas, de qualquer jeito, a gente encontra aqui que um terreno, que araram, que acabaram espalhando o corpo por lá, no terreno, ele sim tem um tzion, ele sim é marcado. Amarapapa, kitane, ai, besade shavad bakever de tzienua, yesh bailanot beyadua shenechrash bakever, en bailanot beyadua shavad bakever. Amarapapa é o seguinte, não. Aqui está se tratando realmente de um campo que se perdeu o kever lá. Ninguém sabe onde tem um morto enterrado. Sabem que alguém foi enterrado nesse terreno, mas não sabem dizer exatamente onde. E aí marcaram o terreno inteiro. Porém, se você encontra nesse terreno árvores, você pode saber, quer dizer, você vai descobrir agora que araram esse terreno. Que esse terreno foi arado e o corpo possivelmente foi espalhado para todo canto, então você pode entrar lá prestando atenção. Ou seja, falaram a Papa, marcaram esse terreno antes de arar ele. Marcaram esse terreno porque tinha sido perdido lá um corpo. Essa deixa nevad bakever. Depois que já estava marcado, pode ser que araram um lugar e plantaram lá árvores, mas só marcaram ele no começo porque era um campo que se foi perdido um morto e não arado. Mas um campo realmente já araram, já trituraram o corpo que tivesse lá, esse campo não precisa ser marcado. Agora, então, o que acontece? Fala, Papa, o que sai da Braita é o seguinte, se você tem um campo que ele está delimitado, ele tem esse tzion, e você vê lá árvores, você pode entrar nesse campo, mesmo que você não possa se purificar, um Cohen que não pode se purificar, ou alguém carregando outro mar, ele pode entrar nesse campo, olhando para o chão, se tem osso, se tem pedaço do corpo ou não, certo? Porque com certeza ele vai conseguir ver. Pergunta agora o seguinte, Velichus dilma ilanot migavai vekever mibarai. Fala, Gemara, olha,
talvez esse campo, onde você vê a delimitação e você vê lá árvores, talvez, se a gente imaginar o campo dessa forma, você tem o campo inteiro aqui, ele está todo delimitado em volta. Você vê algumas árvores aqui no meio do campo, pode ser que as árvores estão na parte interna do campo e o morto estava fora. Talvez o lugar onde estava enterrado um morto que se perdeu é fora de onde estão as árvores. Então, pode ser que mesmo que araram a terra para plantar as árvores, o morto estava ali no cantinho. Estava no cantinho do terreno, o cantinho que não foi arado. Então, como você pode entrar naquele terreno? Pode ser que você vai acabar passando por cima do túmulo, sem saber. Porque o túmulo não foi arado quando plantaram as árvores. Então, como você pode ter certeza que onde estava o túmulo foi arado? Talvez o túmulo estava no cantinho do terreno. Responde a Gemara que de Amarula, como Ula falou em outra situação, está se tratando que as árvores elas estão em todas as limitações do campo. Quer dizer, não é que as árvores estão num cantinho e pode ser que o túmulo estava em outro lugar. As árvores estão em volta do campo inteiro. Virando a muda, agora a pergunta é o seguinte: Vedilma tumami gavai veilaronte barai. Fala, então vamos falar da outra forma. Se as árvores estão em todos os limites do campo, talvez araram aqui em volta realmente, mas o túmulo estava lá no centro. O túmulo estava no meio do campo. Então, como você me permite entrar nesse campo olhando para o chão para ver se tem um pedaço de osso, um pedaço do corpo do morto? Arei, pode ser que o morto estava enterrado no meio do terreno e você plantou árvores só em volta. Então, pode ser que ele não foi arado. Não adianta. Responde a Gemara, bemesubachim. Está tratando que você tem árvores pelo campo inteiro, não é só nas limitações. Você tem nas limitações e espalhado pelo campo inteiro. Então, com certeza, araram o terreno inteiro. Então, com certeza, araram também o morto. Por isso, com certeza, o morto está espalhado por aí. Se você vê um pedaço de osso, você não passa por cima, você não encosta, mas se não, não tem problema. E outra resposta diz o seguinte: olha, a gente falou que se só limita exatamente onde está a impureza. Então, se sabiam que a impureza está no meio, ou sabiam que a impureza estava no canto, a limitação não vai ser no campo inteiro. A limitação vai ser naquele cantinho. Se limitaram o campo inteiro, quer dizer que sabiam aonde estava aquela impureza, sabem que o campo inteiro foi arado, e por isso araram tudo. Não tem dúvida. Não existe suspeita que araram só um pedacinho do terreno e o morto estava no outro. Porque se fosse nessa situação, não iam delimitar o campo inteiro. Rabiuda fala, você só pode chamar esse lugar de um sadesh nechrash bakever, de um campo em que um falecido, um morto foi arado e espalhado por todo o canto. Consequentemente, você pode entrar lá prestando atenção no chão. Você só pode falar isso se tem um zaken ou se tem um talmid chacham que sabe o que aconteceu, porque nem sempre as pessoas sabem exatamente a situação, quem foi enterrado, quem não foi enterrado. Então, a Bíblia fala que tem que procurar o zaken ou o talmid chacham da cidade e perguntar o que aconteceu. Amarabai, fala Bai, Shma Miná, a gente aprende das palavras de Rabiuda, Surva Merabanan, Deika Bemata, Komile Demata Aleirame. A gente aprende daqui que um talmid chacham, ele precisa saber de tudo que está acontecendo na cidade, que pode ter alguma diferença na halachá, que pode falar que esse lugar é puro ou impuro, permitido ou proibido. O talmid chacham precisa saber tudo que está acontecendo na cidade, porque surgem perguntas, as pessoas entram em situações diferentes, e o talmid chacham ele tem a responsabilidade de estar por dentro de tudo. Ponto. Amaravilda, fala Ravilda, matzah even metzuyenet tartea tameh. Se alguém encontrou uma pedra, e em cima da pedra tinha essas marcações, seja cal ou fizeram alguma marcação de impureza, embaixo da pedra está impuro, em volta, não. Shtaim, se ele encontrou duas pedras, uma do lado da outra, as duas com marcação, imesh sid benem tameh. Se a marcação ela passa também no meio entre as duas, certo? Você tem uma pedra aqui e uma pedra do lado, e tem um espacinho entre elas. Se o cal que usam para marcar, ele também está aqui no chão, entre as pedras, então o meio está impuro. Veinem sid benem taor. Mas se o cal, a marcação, estiver só em cima dessa pedra, em cima dessa, e aqui no meio não tiver nada, então o meio está puro, você pode passar ali no meio. Benem taor. É isso que falou Ravilda. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, olha, do que você falou, parece que o meio está puro, não tem problema nenhum, independente do tipo de campo.
pode ser que não araram, pode ser que um campo liso, também está puro, não tem problema nenhum. Veatania, aí está escrito na Braita, Matzai venachad metsuyene tachtei tameh. Se alguém encontrou uma pedra marcada com o tzion, embaixo dela está impuro. Shtaim, se encontrou duas pedras assim, im yesh choresh benehem taor. Se entre as duas pedras não está um terreno liso, está um terreno trabalhado, aí sim ele é taor. Porque eu vejo que alguém trabalhou aqui, alguém plantou, alguém passou por aqui, então esse terreno está taor. Vem lá, benem também. Mas se o terreno estiver liso entre as duas, esse lugar está impuro. Ou seja, não precisa ter a marcação de cal para impurificar ali no meio. Para falar que esse lugar é puro, eu preciso que esse terreno seja harush, preciso que esse terreno seja trabalhado. Você vê que mexeram lá a terra. Mas se for um terreno liso, mesmo que não tenha marcação, ele está impuro. Rav Yehuda falou que ele só está impuro se tem a marcação. Daqui a gente vê que não, que se ele não tiver a marcação, ele também está impuro. A não ser que ele tenha a choresh, a não ser que ele seja um terreno trabalhado. Diferente do que Rav Yehuda falou. Amar Papa, responde Rav Papa, Achak shasid shafuch al roshiyem, umeruda lechan o lechan. Ika choresh benehem taor, deimur mechamat choresh u deikpal. Veilo si de benio vetame. Fala Papa o seguinte, olha, essa braita que falou que o caminho do meio só vai estar tahor se ele tiver trabalhado, se você vê que trabalharam esse campo, está tratando da seguinte situação. Você tem uma pedra aqui e outra pedra aqui. E você vê que o cal, ele está chegando até a ponta de uma pedra e até a ponta da outra. Se você vê que o terreno do meio foi trabalhado e caiu lá um pouco de cal, certo? O terreno de cal vai de uma pedra até a outra e ela se espalhou ali pelo meio. Se você viu que o terreno foi trabalhado, mesmo que tenha cal, mesmo que tenha essa marcação, que é a priori, que essa marcação diz a priori que esse lugar é impuro, nesse caso ele não está. Por quê? Porque se tem choresh, se você vê que mexeram esse terreno, mexeram entre as duas pedras, então pode ser que quando estavam mexendo, isso fez as pedras tremerem e o cal se espalhou ali no meio. Ou seja, se não tem nada, se esse lugar está vazio, então ele é puro. Por quê? Porque se ele tivesse impuro, colocaria um cal. Então, se você encontrou duas pedras, uma pedra com cal em cima, a outra pedra com essa marcação em cima, e no meio vazio, no meio não tem marcação nenhuma, esse lugar está puro. Mas se você encontrou Sid, se você encontrou a marcação ali no meio, esse cal ou o que quer que fosse, você encontrou ele ali no meio, a priori ele é tamé, é impuro, porque quer dizer que marcaram esse lugar também, quer dizer que ali embaixo também tem um morto enterrado, mas se esse lugar tiver uma terra trabalhada, o fato de ver que essa terra aqui foi mexida, purifica o lugar. Por quê? Porque aparentemente, quando mexeram aquela terra, isso fez as pedras tremerem e o cal caiu. Então, no original, numa situação em que você não sabe o que aconteceu lá, que o terreno está liso, tem cal, está impuro, não tem, está puro. Numa situação em que você viu que a terra está mexida... Grave, não transforma isso num beita-praz? Oi? E quando eles trabalham, por exemplo, aquele terreno, não transforma isso num beita-praz? E aí fica tudo impuro? Ele está falando, se você vê o lugar mexido, se você vê esse terreno mexido, ele é puro completamente. Mesmo que ele tenha cal. Porque como o cal chegou aqui, porque ele tem essa marcação, não porque alguém marcou que tinha aqui um morto, e sim porque alguém mexeu a terra, fez as pedras se mexerem, se movimentarem, e o cal caiu aqui no meio. Mas se esse terreno não tem nada, se ele está vazio, se ele está limpo, com certeza não tem impureza. A impureza é embaixo só das duas pedras. Ok. Certo? O fato de estar mexido aqui mostra que não tem nenhum morto, que nunca foi marcado esse lugar. Ele só está marcado porque o cal caiu, já que alguém mexeu, mas a priori não teria nada aqui. Vamos só acabar esse assunto, chegando nos 2 pontinhos. Amarabiasi, Farabiasi, Metzer echad metzuyan hu tameh vechol hasadeh kula teorá. Se alguém chegou num terreno e ele vê que tem uma marcação só de um lado do terreno, certo? Tem uma linha branca ali de um lado do terreno, embaixo dessa linha está impura, o terreno inteiro está tudo tahor. Shnaim, se tinha de 2 lados do terreno, formando um L, Emtmeim vechol hasadeh kula teorá. Esses 2 lados estão impuros, onde tem a linha, e o resto do campo está puro. Shloshá, se a linha passa de 3 lados do campo, não fechou ele ainda, Emtmeim vechol hasadeh kula teorá. O embaixo da linha está impuro, o resto do campo está puro. Arbaá, porém, se a linha ela fecha o terreno inteiro,
Hem teorim vechol hasadeh kula tmeah. Isso daqui agora muda a situação. Embaixo da linha está tahor. Por quê? Porque embaixo da linha não tem a impureza, porque não se coloca a impureza, não se coloca essa linha exatamente em cima da impureza. Se coloca ela um pouquinho distante. Então, bem embaixo dessa linha está tahor, o resto do campo está impuro. Então, se fecharam dos 4 lados, quer dizer que aquele campo está impuro, mas o lugar onde colocaram a linha não está. De amarmar, como foi dito, en marchikim tzion makom tumah shelo lafsid et eretz Israel, se não distancia o tzion, a marcação, do lugar onde está impuro, para não diminuir a kedushá e a pureza de Eretz Israel. Então, se delimitaram o campo inteiro, quer dizer que o campo inteiro está tamé. Porém, por outro lado, embaixo da linha, justamente embaixo da linha está tahor, porque se coloca essa linha um pouquinho distante de onde começa a impureza. Mas o campo inteiro está tamé. Então, escolha, pessoal. Acabamos por aqui hoje.